Começando lendo Lucas 22, 19 e 20. Então Lucas 22, 19 e 20, para falar sobre comunhão, a última ceia de Jesus. A Bíblia diz assim: tomando o pão, Jesus tomou o pão, deu graças e disse: isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado em favor de vocês. Nessa primeira mensagem da série, nós vamos falar de comunhão, que tem tudo a ver com a mesa. E foi em uma mesa que Jesus decidiu fazer a ceia, a refeição e deixar os últimos ensinos dele. Preste atenção, nos 4 evangelhos nós vamos ver os apóstolos narrando o que Jesus fez naquela mesa que ele pediu para preparar, e foi o último encontro dele com os discípulos no sentido de culto antes de ir para a cruz. E quando falamos de comunhão, e Jesus decidiu fazer isso numa mesa, numa ceia, e isso não é aleatório. Isso é porque havia um propósito. Em toda a Bíblia nós vamos encontrar Deus usando a mesa para tratar assuntos com o seu povo. A mesa tem um papel fundamental no Evangelho de Cristo. A mesa tem um papel indispensável na vida de um cristão. Se você não sabe, no Antigo Testamento, no tabernáculo, também havia uma mesa. Por isso que Jesus escolhe celebrar a ceia numa mesa, porque lá no Antigo Testamento, no tabernáculo, no deserto, havia uma mesa, e uma mesa que era colocada com 12 pães em cima dela. Os 12 pães representavam as 12 tribos de Israel. Põe uma foto aqui para mim dessa mesa do Antigo Testamento. A mesa do Antigo Testamento era como essa. Era a mesa dos pães da proposição. Ficavam 12 pedaços de pão, e era a mesa que apontava para a ceia, apontava para a última ceia, apontava para o momento mais íntimo que Jesus queria ter com seus discípulos. Nessa mesa, os 12 pães representavam as 12 tribos de Israel. Na nova mesa, Jesus leva 12 discípulos. A mesa de Jesus é outra. Põe a foto da mesa. Essa é a mesa de Jesus. Veja, a mesa anterior não tem ninguém sentado. Não há pessoas sentadas. A mesa de Jesus, ele convida 12 homens para se sentar com ele. Aqueles que estavam andando perto dele, eram íntimos dele. Quais são as diferenças dessas mesas? Porque no Novo Testamento, na Nova Aliança, Jesus põe essa mesa? Por que no Antigo Testamento era a outra mesa? Vou dizer, no Antigo Testamento a mesa não tinha cadeira, porque a ideia não era ninguém se sentar. Agora, na nova mesa, a ideia de Deus é assentar-se, comunhão. A última ceia, a última mesa tem a ver com intimidade, comunhão. Nós nunca desejamos estar à mesa sozinhos. Nós queremos levar pessoas para estar na nossa mesa. E a Bíblia diz que Jesus decidiu reclinar-se à mesa. Reclinar da ideia de passar tempo. Não é algo rápido, não é algo assim muito depressa. Já na mesa anterior, Êxodo 12, 11, dizia: o sacerdote preparava a mesa e dizia: passam, corram, comam depressa. Percebe? A mesa antiga era come depressa, come em pé, come rapidinho e sai daí. A mesa nova não, é sente, vamos comer. A refeição é importante porque Jesus queria passar tempo com os seus discípulos, abrir o coração, estar com eles mais uma vez. Então a mesa antiga era uma pessoa por vez, ia sozinho, pegava o pão, comia e ia embora. A mesa de Jesus é todos juntos. Está dando para entender ou não? A velha aliança era um por vez, isoladamente. A nova aliança é todo mundo junto. A mesa de Deus sempre foi importante. Deixa eu te lembrar, toda vez que você sentar-se numa mesa, lembre-se que Deus na Bíblia
usa muito a mesa para falar conosco. Por exemplo, Davi foi escolhido como novo rei de Israel numa mesa. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16 e versículo 11. Logo depois, mais tarde, Davi vai restituir, incluir Mefibosete, um dos descendentes de Saul, numa mesa. Jesus perdoou, restaurou e libertou Zaqueu numa mesa. É numa mesa que Jesus vai sentar com os seus discípulos, porque a mesa do Antigo Testamento aponta para a mesa do Novo Testamento. Apesar de serem diferentes, as duas também apontam para a mesma coisa, para a cruz. É por isso que a cruz tem uma haste vertical e uma haste horizontal. A cruz tem essa vértice tanto horizontal como vertical. Por quê? Porque é para lembrar os nossos dois mais importantes níveis de relacionamento. A cruz, a vértice vertical, está lembrando que o seu relacionamento com Deus, e a horizontal está se lembrando o seu relacionamento com o próximo. O que Jesus fez se não foi reduzir ou resumir os 10 mandamentos em 2: ame o Senhor o teu Deus sobre todas as coisas, todo o teu coração, e o teu próximo como a ti mesmo. Então a mesa tem um símbolo. Que símbolo? Para nos fazer pensar como está o nosso relacionamento com Deus e como está o nosso relacionamento com o próximo. Sabe por que Deus te trouxe aqui hoje? E por que a igreja cristã continua celebrando a ceia? Porque a ceia, a mesa, nos ensina a repensar a nossa relação com Deus e a nossa relação com o próximo. A vértice vertical e a vértice horizontal. E quando eu olho para a última ceia, ela vai me ensinar 4 princípios poderosos sobre o meu relacionamento com Deus e com o próximo. E estas são as partes mais importantes da sua vida. Olhe só, a parte mais importante da sua vida não é o que você vai ganhar, não é o que você vai ter. As partes mais importantes da sua vida é o seu relacionamento com Deus e com o próximo. As duas partes mais importantes da vida do ser humano. Por isso que a Bíblia diz que a nossa fé é que vence o mundo. A minha fé é o meu relacionamento com Deus, que se derrama, que transborda, que se manifesta no meu relacionamento com o próximo. Então, na última ceia de Jesus, ele reservou 4 princípios poderosos que eu quero repartir com você hoje, para nos ensinar de verdade o que é a última ceia, o que é a última mesa, o que é a mesa, o que é o evangelho, para que quem sabe nunca mais nós participemos desse momento sem lembrar o que é que a mesa de Jesus simboliza. A mesa de Jesus vai nos ensinar que o evangelho é um convite. Presta atenção nisso. Antes de eu lhe dizer os 4 princípios, o evangelho é convite. O evangelho nunca é sobre uma lista de regras. O evangelho é sobre um convite. A mesa, Jesus convidou os discípulos à mesa. Sabe por que você está aqui hoje? Jesus te convidou para sentar com ele na mesa. O evangelho é um convite para sentarmos na mesa. E que mesa é essa? Que convite é esse? Então vamos ver. A mesa de Jesus nos convida para quê? Qual é o sentido da mesa? Qual é o sentido? Você está com o seu esboço? Me acompanha aí. Em primeiro lugar, a mesa de Jesus nos convida para sermos intencionais no nosso relacionamento com Deus. É o primeiro convite, sermos intencionais no relacionamento com Deus. A mesa vai lembrar isso. Olha o que diz Marcos 14:12. Os discípulos de Jesus lhe perguntaram: aonde queres que vamos e te preparemos a refeição da Páscoa? Olha o que os discípulos perguntam: onde nós vamos ter a refeição? Onde nós vamos sentar na mesa? O que a Bíblia está nos ensinando? Intencionalidade. Os discípulos são intencionais. Eles perguntam para Jesus:
nós vamos sentar na mesa, nós vamos ter a Páscoa. Onde vai ser isso? O que a Bíblia está me mostrando aqui? Os discípulos são proativos. Eles sabiam da tradição da Páscoa, eles sabiam da refeição, eles sabiam que Jesus valorizava a mesa. E isso é muito importante para nós, porque o primeiro ensino na mesa é que o relacionamento com Deus deve ser intencional. O que é intencional? Você precisa se dedicar no seu relacionamento com Deus. Assim como o casamento, assim como o relacionamento social depende de intencionalidade, você tem que ser intencional. Vir à igreja é ser intencional, é dizer o quê? Eu preciso me encontrar com Deus, eu preciso sentar na mesa com Ele, eu preciso ouvir a sua palavra, eu preciso ter comunhão com os meus irmãos. Eu não posso viver um relacionamento frio e distante. Intencionalidade tem a sua parte. No relacionamento com Deus tem a parte que eu devo fazer, devocional, ouvir a Deus, ler a palavra. Quem está entendendo? Diga amém. A primeira lição da mesa é intencionalidade, porque nenhum relacionamento permanece sem intencionalidade, nenhum. Se você não for intencional no seu casamento, ele vai esfriar, ele vai fraquejar. E no relacionamento com Deus é a mesma coisa. O nosso problema é que nós encontramos Deus de vez em quando. Às vezes um domingo, alguns um domingo por mês. Eles dizem, eu só não posso faltar no culto da ceia, os outros não tem problema. E não dedicam um tempo para ouvir a Deus, não tem um tempo devocional, ouvir um louvor, ouvir a Deus, ler a palavra. Deixa eu lhe dizer, tudo que concorre com a presença de Deus em seu coração precisa perder. Você tem que ser intencional em buscar a Deus. Ele precisa ser a nossa prioridade. Eu preciso investir no meu relacionamento com Deus. Jesus foi intencional. Ele quis sentar na mesa com os discípulos. Por isso que a Bíblia vai dizer, Jesus disse, eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu entrarei, cearei contigo e você comigo. Ele está à porta. Se ele está à porta, ele está batendo. Se ele está batendo, ele está do lado de fora. E essa é a grande questão. Jesus tem que estar do lado de dentro e não do lado de fora. Eu tenho que ser intencional na minha relação com Deus. Eu preciso buscar a Deus. Então essa história, eu não preciso da igreja, eu não preciso da palavra, eu não preciso do outro, eu não preciso de ninguém. A mesa da ceia vai nos ensinar. Na última ceia, Jesus está dizendo, o relacionamento meu e dele precisa de intencionalidade. Amém, queridos? É a primeira verdade, é o primeiro grande princípio da ceia. Então toda vez que você se lembrar da ceia, se lembre disso. Você tem que ser intencional. Oração exige intencionalidade, ler a Bíblia intencionalidade. Você precisa parar para fazer isso. Você precisa de atitude. O que há em muita gente é que ele sabe a teoria, mas não tem a atitude. Você já viu? Um exemplo. Se você ficar assistindo todos os programas fitness na televisão ou na internet, isso faz de você alguém fitness? Não, agora eu estou treinando, assistindo tudo na internet. Olha esse exercício, olha esse outro aqui. Da mesma maneira que assistir apenas não fará de você alguém íntimo de Deus. Adianta você ficar só assistindo os programas de culinária se você não for para a cozinha? Você já assistiu o programa de culinária com fome? Meu Deus, assistir Masterchef com fome é uma loucura, filho. Você começa a abrir geladeira, comer alguma coisa, já viu? Mas adianta você ficar só assistindo? Não, você vai ter que ir para a cozinha, você vai ter que fazer algo para comer. É o que Jesus está ensinando. Você ficar assistindo programa fitness de culinária não vai fazer de você alguém com um físico bom e não vai fazer de você um Masterchef se você não for para a prática. O que a Bíblia está dizendo é que o meu relacionamento com Deus exige intencionalidade e prática. O que a Bíblia está dizendo é que minha vida espiritual não é só treino, tem que ter prática. Tem gente que está igual ao Neymar, treinando que é uma beleza, jogando que é bom, nada.
Entrar em campo que é bom, não tem. Então entre em campo, intencionalidade. Segundo princípio poderoso que a mesa, a ceia, a última ceia nos ensina, é que a mesa que Jesus nos convida é um lugar de provisão sobrenatural. A mesa é um lugar de provisão sobrenatural. A última ceia é para nos lembrar que a mesa do Senhor, por favor preste atenção nisso, é um lugar de provisão sobrenatural. Perceba os detalhes de como aconteceu a última ceia. E para perceber, vamos ler Marcos 14. Olha como aconteceu. Olha como Jesus preparou a última ceia. Preste atenção, a Bíblia diz: Ele enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: entrem na cidade, e um homem carregando um pote de água virá ao encontro de vocês. Olha Jesus, entra na cidade, vocês vão encontrar um homem com um pote de água. Aí ele diz: sigam-no e digam ao dono da casa em que ele entrar. O mestre pergunta: onde é o meu salão de hóspedes, no qual poderei comer a Páscoa com meus discípulos? Ele mostrará uma ampla sala no andar superior, mobiliada e pronta. Façam ali os preparativos para nós. Os discípulos se retiraram, entraram na cidade e encontraram tudo como Jesus lhe tinha dito. Tudo como Jesus lhe tinha dito. E prepararam a Páscoa. Jesus dá uma orientação muito clara, porém que envolvia algo sobrenatural. Sim, a gente precisa aprender essa lição com a mesa da ceia. Por quê? Eu e você queremos sempre que Deus nos dê as explicações, o mapa todo prontinho, todas as respostas que você precisa. E nem sempre na sua vida é assim. Você não vai ter todas as respostas. Olha o que Jesus diz aos discípulos: entrem na cidade. Quando entrar na cidade, vai ter um homem carregando um pote de água. E se aparecessem 2? E se aparecessem 3? Aí Jesus diz: quando vocês virem um homem com um pote de água, seguem ele. Aí os discípulos seguem. A casa que ele entrar, entrem na casa. Quando vocês entrarem na casa, falem para o dono da casa. Chame o dono da casa e digam: onde é que é a sala que o mestre pediu para preparar a nossa refeição? E o texto bíblico vai dizer: tudo já estava mobiliado e pronto. É o mais importante e impressionante aqui. Tudo estava pronto como Jesus havia dito. Irmão, minha irmã, olhe para mim. Se entregar a Deus, crer no Evangelho de Jesus, viver como um cristão, é entender, é lembrar-se que tudo o que você precisa já está pronto, preparado, que Jesus sabe o que você precisa, o que tem que ter na tua mesa, o que Ele precisa fazer na sua vida. Jesus está nos ensinando algo poderoso. A mesa me lembra que há provisão sobrenatural para a minha vida. Eu preciso é seguir as orientações corretas. O que a Bíblia está dizendo é que a minha mesa vai ser próspera, abençoada, abundante, quando eu seguir as orientações de Jesus. Quem está entendendo? O que a mesa da última ceia me ensina é que, irmãos, a última ceia ensina o quê? A provisão sobrenatural virá na sua vida, aleluia, se você seguir as orientações de Jesus. Qual é o nosso problema? A gente é atabalhoado, agitado demais, ansioso demais. E se Jesus tivesse dito isso a você, você mesmo já teria pegado um jarro, enchido de água, entrado em qualquer lugar, saído correndo, correu na cidade. Porque é atabalhoado demais, mete os pés pelas mãos, quer resolver tudo na tua força. E o que Jesus está me ensinando na mesa da ceia é: tem provisão sobrenatural para a minha vida. Irmão, descanse no Senhor, porque Ele tem a mesa. E a mesa é um lugar sobrenatural, amém? O que Jesus está ensinando aqui é que
Ele escolheu o lugar para comer, Ele escolheu o que teria de alimento, Ele preparou tudo. Não sei se você recebe essa palavra, mas Jesus sabe o que você precisa comer, qual tem que ser o seu alimento, o que mais tem falta na tua vida, a razão do seu vazio espiritual, aquilo que na verdade te fere, te machuca. Jesus sabe, e eu preciso lhe dizer, Ele já preparou uma mesa, e nessa mesa tem provisão sobrenatural. A questão é que o mundo que nós vivemos, as pessoas, nós seres humanos, estamos procurando provisões em lugares onde não há a verdadeira provisão e continuamos com fome. O grande problema é que tem gente buscando a satisfação, a provisão, a vida abundante e verdadeira no dinheiro. E aí ele luta a vida toda e consegue dinheiro, mas continua com fome. A fome espiritual continua. É gente que está buscando a satisfação, a vida abundante dos prazeres da carne, no sexo, no relacionamento de qualquer jeito, à torta direito, o corpo é meu, minhas regras, como eu quiser. E ele faz tudo isso, e aí continua com fome. A vida não é plena, não tem abundância, continua com vazio. É gente buscando num vício a sua satisfação plena. E aqueles minutinhos, e aquela hora, e até aquela festa, satisfaz, mas depois continua com fome. É gente achando que a sua fome será saciada pelas coisas que estão na terra. E eu preciso lhe dizer que o vazio que você tem só é preenchido pela presença de Jesus, e só Ele é a água viva que mata a tua sede, e o pão vivo que desceu do céu que alimenta a tua alma. O que a Bíblia está me ensinando na última ceia é: Jesus quer te apresentar uma mesa que Ele tem, cheia de abundância, de graça, de alegria, de satisfação, de prazer e do verdadeiro motivo para gastar os seus dias. Uma vida com propósito, com abundância, que não é suprida com as coisas dessa terra. A última ceia é lugar de provisão sobrenatural. Você tem fome do quê? Você tem sede de quê? Só Jesus mata a sua fome e a sua sede. Ele preparou uma mesa para nos ensinar isso. Mas a última ceia também reserva mais 2 princípios poderosos. O terceiro é que a mesa que Jesus te convida para sentar é um lugar de comunhão e intimidade. A mesa que Jesus te chamou para sentar, me chamou para sentar, é um lugar de comunhão e intimidade. Preste atenção, olha o que diz Marcos 14. Ao anoitecer, Jesus chegou com os 12, quando estavam comendo, reclinados à mesa. Jesus disse: digo que certamente um de vocês me trairá, alguém que está comendo comigo. Eles ficaram tristes e um por um lhe disseram: com certeza não sou eu. Afirmou Jesus: é um dos 12, alguém que come comigo do mesmo prato. A mesa é lugar de comunhão e é lugar de intimidade. O que Jesus está ensinando aqui? Que a mesa não tem graça sentar sozinho. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. O que Jesus está ensinando é que nas nossas mesas, o mais importante não é o que nós vamos comer. O mais importante é com quem nós vamos comer. É isso que Jesus está dizendo. Porque comunhão é um dos propósitos de Deus para nós. É com quem você come, com quem você senta à mesa. Nós precisamos entender que o convite da mesa da última ceia é um convite para comunhão. É um convite para você deixar de dizer eu e começar a dizer nós. O evangelho é sobre nós e não sobre mim. Relacionamento é uma bênção. Se você tem mesa sempre com muita gente na sua casa e muita louça para lavar, isso é uma bênção. Muita louça para lavar é bênção. Isso é sinal de que tem gente sentando na sua mesa. O nosso problema nos dias de hoje
É que as pessoas estão projetando suas casas para elas ficarem cada vez mais sozinhas. A parte mais importante, eu quero uma televisão bem grande, num quarto bem fechado, só para eu sozinho poder assistir bem tranquilamente minhas coisas. E as pessoas querem automatizar suas casas. E tem cada vez menos mesa, tem cada vez menos olho no olho, tem cada vez menos relacionamento, tem cada vez menos conversa. Quem está entendendo? As grandes coisas da sua vida vão acontecer com as pessoas da sua vida sentados à mesa. Mas a mesa é cada vez menor, a televisão é cada vez maior, os quartos têm cada vez mais telas. E você pode perceber, as famílias não comem mais na mesa, cada um vai pegando o seu prato, vai para o quarto, vai para o lugar dele, vai comendo na internet, vai comendo e vendo, e não tem mesa. É comendo no celular, não existe mesa. Jesus está nos ensinando o poder da mesa, da comunhão. E Jesus também vai ensinar o poder da intimidade. Eu gosto disso aqui, porque ele está na mesa e Jesus puxa um assunto que você não pode conversar com quem não tem comunhão contigo. Na mesa, Jesus começa a falar de um assunto que ele não falou em público, falou na mesa. Ele disse: um de vocês vai me trair. Ele fala da traição na mesa. Aliás, por favor, preste atenção nisso. A última ceia é o último culto de Jesus com os seus discípulos. Depois ele vai aparecer de ressurreto. Eu estou falando antes da crucificação, antes da sua morte. Jesus está há 3 anos e meio ensinando esses 12 homens, caminhando com eles, mostrando o que é o Evangelho, mostrando quem é Deus, mostrando como deve viver um genuíno cristão. Mais de 3 anos Jesus está ensinando, e ele termina o ensinamento dele numa mesa. E na mesa, Jesus não entrega uma apostila para eles e diz: ó, é assim que vocês vão fazer daqui para frente. Jesus não manda um link e diz: olha, baixa esse aplicativo, que é assim que vocês vão orar, expulsar demônio, abrir igreja, montar igreja, fazer o evangelho depois daqui. Não, ele senta na mesa e abre o coração e diz: um de vocês vai me trair. Porque a mesa não é lugar de superficialidade, de conversas rasas, de assuntos aleatórios. A mesa é lugar de confissão, arrependimento, declaração de amor, voto, entrega. O que Jesus está nos ensinando é: quando eu sento na mesa com Ele, é um lugar de entrega, confissão, abrir o coração. Sempre que você estiver à mesa com alguém, lembre disso, ela é intimidade e comunhão. Na tua mesa tem que ter gente que você pode abrir o seu coração. O que Jesus está me ensinando realmente é que para muita gente está faltando mesa. Sabe por que tem tanta gente hoje derramando sua alma, seu azedume na internet, no Facebook, no Instagram? É gente doente derramando sua alma porque lhe falta mesa. Lhe falta a mesa onde ele pode sentar e abrir o coração e ouvir e receber uma oração. A mesa é esse lugar de intimidade, de comunhão. Quando você vem participar da ceia, quando você vem à igreja, lembre, Jesus está te trazendo para a mesa. E como eu falei, é o último culto. Pense comigo, se você fosse Jesus, o que você diria no último culto com os seus discípulos? Esses textos que estamos lendo, Lucas 22, Mateus 26 e Marcos 14, representam o último culto de Jesus. Eu acho isso incrível. Jesus é a nossa maior inspiração. O que Jesus faz no último culto? Olhe para mim. Jesus não entregou uma apostila, Jesus não mandou baixar um aplicativo. O que Jesus fez no último culto? Aliás, às vezes eu acho, qual foi o último sermão de Jesus antes de ir para a cruz? Às vezes eu acho que Jesus era meio batista, presbiteriano. Sabe? Que o último sermão dele é um sermão de 3 pontos. Batistas, presbiterianos só prega 3 pontos. Sempre o sermão tem 3 pontos, 3 pontos, 3 pontos. Já pode perceber. Que é assim, historicamente. Eu acho que Jesus era meio assim. Na última ceia,
ele pregou um sermão de 3 pontos. Só você ler, Lucas 22, Mateus 26, Marcos 14. Quais eram os 3 pontos do último sermão de Jesus antes de ir para a cruz? Primeiro ponto: um de vocês vai me trair. O traidor está sentando comigo na mesa e comendo com o meu prato. Segundo ponto do último sermão de Jesus: o líder vai me negar. Pedro. Leia Mateus 26 depois. Terceiro ponto: todos vocês vão ser peneirados. Satanás está peneirando vocês. Olhe para cá. Foi agradável esse último sermão? Um vai me trair, um vai me negar e todo mundo está sendo peneirado. E Jesus está com eles aonde? Na mesa. Porque na mesa é lugar de tratar assuntos íntimos. É lugar de comunhão. Mas a mesa da ceia vai nos ensinar uma quarta coisa antes de participarmos. Qual é? Que a mesa que Jesus te convidou para sentar é um lugar de generosidade e abundância. A mesa que Jesus te chamou para sentar é um lugar de generosidade e abundância. Nós estamos falando do cerne do Evangelho. Esse entendimento que precisamos ter. O que significa a última ceia? Não é um quadro para você pôr na tua casa, no teu trabalho, aquele quadro de Jesus com 12. Você precisa entender o que significa. É isso aqui, ó. E o que diz Marcos 14, 22? Olha o que diz. Enquanto comiam, por favor, presta atenção na ordem. Na ordem que Jesus faz as coisas, a ordem cronológica. Porque Jesus faz tudo certinho. A Bíblia diz: enquanto comiam, tomou o pão. Primeiro ele pegou o pão. Depois o que ele fez? O que está escrito aí? Deu graças. Depois o que ele fez? Partiu. E depois o que ele fez? Deu aos seus discípulos dizendo: tomem, isto é o meu corpo. Olha, presta atenção na ordem cronológica. Agradece, parte e entrega. Vou repetir. Agradece, parte e entrega. Olhe para mim. Jesus não agradece e come. Jesus agradece e reparte. Ele não agradeceu e comeu. Ele agradeceu e repartiu. O pão e o cálice na mesa de Jesus, que é uma mesa pedagógica, está nos ensinando. Quando ele diz o pão, e depois ele pega o cálice, ele está falando: o pão é o meu corpo, o cálice é o meu sangue. E ele está nos apontando, ele está apontando para os discípulos que a ceia é generosidade e abundância, porque ela vem de entrega. Jesus está dizendo: Deus decidiu entregar o melhor que Ele tinha por nós, o seu único Filho Jesus. A mesa da ceia me ensina sobre generosidade e abundância, porque é Deus dando. É João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Mesa é doação, é entrega, é repartir. Jesus está dizendo: eu estou repartindo o meu corpo e o meu sangue com vocês. Ou seja, a mesa é lugar de ser generoso, repartir, abundância. Ou seja, o Evangelho de Jesus não é sobre o que eu conquisto, é sobre o que eu reparto. O Evangelho de Jesus não é sobre o que eu estou comprando, é sobre quem eu estou me tornando. A mesa é abundância e generosidade, é onde você entrega tudo isso. Eu gosto disso que Jesus faz. A Bíblia diz que Ele está à mesa com os seus discípulos. Presta atenção na ordem. De novo, tomou o pão, partiu. Olha o que ele faz: partiu e diz: este é o meu corpo. Preste atenção que significa ceia. Ele parte o pão e dá aos discípulos, reparte com os discípulos, um a um. O que é partir o pão? O que Jesus está ensinando? Isso aqui. Eu estou partindo a minha vida em favor de vocês.
eu estou repartindo minha vida com vocês. Ele pega o cálice e diz: é o meu sangue, eu estou derramando em favor de vocês. E é interessante que Jesus depois diz assim: vão e façam o mesmo. Então o que é o evangelho, se não você partir o pão e dar e repartir generosidade e abundância? Não é sobre o que você tem, é sobre o que você reparte. Eu acho isso incrível. Partiu, Jesus está dizendo: está vendo como eu parto o pão? O pão é o meu corpo, eu estou dando para vocês. O que Jesus está dizendo? Meu irmão, a marca de que você é um cristão não é quando você recebe, é quando você parte. É quando você reparte. Quem está entendendo? É por isso, olha, que a Bíblia vai dizer: ele está na mesa. Aí a Bíblia diz assim, dependendo da versão que você vai ler, ele está sentado à mesa. A Bíblia diz assim, na Almeida corrigida, diz assim: depois da ceia. Repete comigo: depois da ceia, ele se levantou e tirou a capa. Em outras versões vai dizer só assim: levantou-se. Ele está na ceia, presta atenção. Está na ceia, repartiu. Isso é evangelho, repartir. Comeu, aí ele levantou. Depois da ceia, diz a Bíblia, depois da ceia, levantou-se, tirou a capa. E ele vem para isso aqui, ó. Pegou uma toalha, uma bacia, e lavou os pés dos discípulos. Repito, depois da ceia, ele lava os pés dos discípulos, um a um. Por que Jesus fez isso? E se você ler na sua Bíblia, depois ele vai dizer: vão e façam o mesmo. O que o mesmo? Tudo. Tudo. A ceia, intencional, provisão, comunhão, generosidade e abundância. E a generosidade, a entrega, o repartir, lava. Ele fez um trabalho de escravo. Os escravos lavavam os pés dos seus donos para eles entrarem na casa. E Jesus vai dizer: porque eu vim para servir e não para ser servido. O que é o evangelho de Jesus, se não servir antes de ser servido? O que Jesus nos deixou não foi uma prosperidade inacabada, foi uma toalha e uma bacia. E eu gosto da pedagogia da mesa de Jesus, porque a Bíblia vai dizer isso: depois da ceia, se levantou e foi para a toalha e para a bacia. A Bíblia é clara: depois da ceia, levantou-se, depois de comer, ele levanta e vai para cá. Por quê? Por que ele não lavou os pés aqui? Na encenação você viu aqui meio de lado, mas eu estou falando na ordem cronológica da Bíblia. Por que Jesus fez isso? Olhe para mim. Porque o que você faz depois da ceia é mais importante do que o que você faz na ceia. Você veio aqui comer hoje do pão e do corpo do Senhor. Mas eu preciso lhe dizer, te lembrar que o evangelho de Jesus, o mais importante é o que você faz depois dessa ceia. O que eu estou lhe dizendo é o que você vai fazer segunda, terça, quarta, quinta, sexta. É mais importante do que o que você vai fazer aqui. Porque senão esse pão e esse cálice que você toma vira só entretenimento. Só entretenimento espiritual. Jesus diz: este é o meu corpo. Tomem, estou repartindo. Jesus vai lá e diz:
lava os seus pés depois da ceia. Por quê? O que a gente faz depois do culto é mais importante do que o que a gente faz no culto. Deu para entender ou não? Antes de participarmos, como pastor, eu recebo muita gente com esse ato, e não há nada de errado, quero lhe explicar, mas quero usar a mesa para levar você a algo um pouco mais profundo. Muitas vezes aqui na igreja, alguém compra um carro, compra uma casa, compra uma moto, aí ele traz aqui à igreja e diz: pastor, eu gostaria que o senhor orasse para consagrar Jesus, para entregar a Jesus. Estou dizendo, não estou falando que está errado, é uma bênção, oramos por isso, consagramos a Jesus. Eu só quero te lembrar na mesa da ceia, que Jesus tem uma mania estranha. Sabe a mania estranha qual é? Que aquilo que a gente traz para a mão dele e consagra, ele tem a mania de repartir. É só ver, lhe trouxeram um menino com 5 pães e 2 peixes, ele agradeceu e repartiu. Jesus tem essa mania. Não tem nenhum mal você consagrar seu carro novo, sua casa nova, desde que você se lembre que quando você põe na mão de Jesus, ele reparte. Ele vai entregar para outros, ele vai querer usar para ele, ele vai querer usar para o reino. Jesus tem essa mania, gente. A gente traz para a mão dele, ele quer repartir, ele já sai repartindo. Traz o pão, ele quer, ó, tó. Você está pronto para isso? Para essa mesa, que é a mesa que reparte. O que mostra que você é um cristão, não é o que você conquistou, não é o que você tem, é o que você faz com o que você tem, que mostra que você é espiritual. A mesa, a toalha e a bacia. Eu gostaria que você ficasse com esses elementos hoje, no seu coração. A mesa, a toalha e a bacia. O pão, o sangue repartido conosco.